Olá, boa tarde, boa noite, bem-vindas. Domenica em italiano, domingo à noite. Estamos aqui como sempre para querer saber um pouco das energias da semana que vem, para poder ajustar a nossa agenda, o que realmente, muito boa noite, o que realmente podemos enfrentar e viver com todos os desafios, porque temos uma energia que vai poder colaborar com as nossas intenções. Essa é a ideia da live de todo domingo à noite aqui no Instagram do Arcano. Eu sou Antonella Grossi, mentora dessa escola hermética de ciências herméticas, astróloga, taróloga, estudiosa do curso de Cabala, estamos aqui terapeuta, professora de Kundalini Yoga. Aqui na minha jornada eu exploro com paixão a força e o esclarecimento das ciências herméticas. Então, bem-vindas, para quem não me conhece, bem-vindas à nossa egrégora que está sempre juntas nessas datas. Boa noite, bem-vinda. A egrégora que está sempre junta, estamos sempre juntas, sobretudo esse ano, 2025. Esse é um pouco o que eu interpreto na tensão e na força desse ano que se abriu oficialmente com essa lunação taurina. É um ano onde nós precisamos buscar as nossas egrégoras, porque a egrégora sustenta a nossa solidão. E a nossa solidão é a expressão da nossa individualidade. Então, é por isso que todo domingo estou aqui com vocês para olhar as energias da semana. E hoje, a mãe que habita em mim, saúda a mãe que habita em você. Muito forte esse arquétipo. Vamos falar da mãe. O que o hermetismo nos diz respeito a essa figura, Mater Mundi, a mãe do mundo? Quem somos nós, mulheres, e também quem somos nós, homens, que podemos celebrar e deveríamos, a todos os homens, celebrar essa força da maternidade que também habita nos homens. Na Cabala, no hermetismo cabalístico, a maternidade ela está antes de qualquer criação, masculino, feminino, homem, mulher. Então, esse arquétipo, protótipo, poderíamos dizer melhor, ele é co-presente em qualquer manifestação vital. Toda a vida, na própria manifestação, tem em si a grande magia, vamos falar da magia hoje, a grande magia da maternidade. Todos nós. Exatamente porque somos humanos, somos a Mater Mundi, somos a mãe do mundo. Então, obviamente, nós mulheres estamos no nosso corpo, estamos a servir dessa memória. Então, constantemente, no nosso ser biológico, lembramos ao cosmo o significado humano dessa maternidade. Mas a maternidade não é exclusividade de nós mulheres. É importante dizer isso, porque senão nós nos apropriamos e fazemos dessa maternidade uma idolatria. Precisamos reconhecer o nosso ser mãe como um servir à humanidade. Nós servimos a humanidade vivendo em nós esse arquétipo, que desperte então a memória em cada ser vivo que também pode usufruir dessa potência que é a maternidade. Por isso que eu digo, a mãe que habita em mim, saúde a mãe que habita em você. Homem, mulher, criança, adulto, jovem, idoso, assim, os animais, as plantas,
é assim o planeta Terra, é assim o universo, o sistema solar, o cosmo, todos nós, tudo isso, as galáxias, tudo isso, quando se fala de matéria viva que tem um ciclo, tudo isso é possível, porque em cada átomo dessa matéria que é viva, vibra a potência da maternidade. Então quero falar disso hoje, e esse é o que o Hermetismo traz para nós. Tanto que o Hermetismo não fala só de uma mãe, mas fala de 3 mães. Nós vamos falar isso nessa live de hoje, vamos revelar então esses 3 protótipos de mãe, que representam os 3 grandes elementos que permitem a nós de ser terra humana. Riquíssimo, esse é o curso de Cabala. Mas nessa live eu quero um pouco falar, dentro do tempo que temos, desse grande mistério, que quando nós esquecemos, nós não somos capazes, olha, isso é sério, quando nós esquecemos dessa grande magia da maternidade que pulsa em toda a matéria viva, e que nós mulheres somos a memória viva, consciente dessa magia, quando nós esquecemos isso, nós não somos capazes de viver nenhum relacionamento sadio. Olha, isso é forte, viu? Todos os relacionamentos que são doentios, tóxicos, violentos, abusivos, entristecidos, controladores. Estamos aqui numa lua cheia escorpiana, vou falar dessa fase fortíssima dessa alunação. Todos esses relacionamentos não são ligados ao fato que eu, na infância, todos esses relacionamentos são adoecidos porque eu esqueci essa grande memória, a memória da maternidade que habita em mim. Esse é fundamental, porque senão nós culpamos Deus e o mundo pelos nossos relacionamentos. Culpamos e nos culpamos porque não somos capazes, porque não conseguimos, porque não fomos amados. O segredo, pelo menos assim o Hermetismo afirma, o segredo está porque você esqueceu a maternidade que vibra em você. Vamos falar disso? Então vamos lá. Vamos dar um pouco a pincelada dessa semana, para nós organizarmos a nossa agenda. Então é uma semana de fase cheia dessa alunação taurina. Que isso significa? Significa que finalmente o significado dessa energia, esse módulo zodiacal, modulação zodiacal energética, que nós chamamos signo de touro, ela se revela finalmente, cresceu forte e poderosa em vários movimentos intensos. Tivemos a eleição do Papa, mas também tivemos o grande encontro da Rússia com a China. E sempre olhem os fatos globais do mundo, não olhe só a tua vida. É fundamental sempre ter a visão na interpretação da astrologia, é sempre importante ter a visão do macro e do micro. O nosso microcosmo corresponde sempre ao macrocosmo. Então nunca perca essas relações e nunca deixe de ter a tua força, que é a força de interpretação. Então, lunação taurina, é com ela que realmente o ano 2025 começa a ter as próprias cores, então começa a se individualizar respeito aos outros anos que anteriores que vão vir, e no próprio paradoxal oposto, ela se revela em todo o próprio significado. Então, semana de revelação.
Se você está em alguns movimentos, que sejam movimentos de acertar ou confirmar um projeto, uma reunião, um encontro, uma jornada que se comece, é ótima essa semana para você buscar, então, a revelação. Revelação significa, o que vamos fazer? Vamos realmente levar adiante o que nós queremos? É o momento da decisão. Obviamente, de decisão a respeito ao quê? Sempre temos esse tempo, que é um tempo que começou lá em janeiro de 2025. Semana de revelação significa também que você pode ir em busca da compreensão ou entendimento de algo que ainda é confuso. Sabe, às vezes a gente tem algum trabalho junto com uma equipe, com uma pessoa, e ainda a gente sente um pouco de confusão. Mas será que essa pessoa realmente pode ser meu parceiro, pode ser meu sócio, pode me acompanhar na caminhada? Esse é o momento. É o momento de você olhar o que você tem na mão, porque vai ter a revelação, se você prestar atenção, se realmente essa pessoa, essa situação, essa equipe valida o que você deseja para você e para o mundo. Entenda, precisa ter uma empatia, né? E esse é o grande signo escorpiano, uma empatia que nós chamamos prazer, que chamamos de um caminho que flui, porque o projeto depois, ou a tua jornada vai encontrar várias dificuldades, mas quem está ao teu lado tem que ter uma torcida aí, tem que ter uma empatia, tem que ter um entendimento, uma compreensão. Essa semana é a semana da revelação, inclusive desses relacionamentos. Se fala, né, Escorpião, relacionamentos íntimos, mas eu interpreto também em todos os relacionamentos, porque quando nós, com alguém, que seja no trabalho, nós firmamos um contrato, na realidade, nesse momento, nós colocamos, então, o nosso tempo, a nossa saúde, as nossas economias em íntima relação com as outras pessoas que estão aí assinando o contrato com você. Então, isso é importante, isso significa revelar. Então, prestem bem atenção, se olha ao redor, tenha consciência do que ainda você precisa entender com maior clareza e invista nessa semana para poder fazer isso. Né? Não leve adiante a confusão. Às vezes a gente faz isso, sabe? Porque eu não ouso perguntar, porque de repente não é o momento. Sempre chega a semana da lua cheia para você ter a tua atitude de buscar o esclarecimento. A neblina é mais que natural em fases iniciais, é uma lua nova, é uma semana de neblina, uma lua crescente, ainda tem aquela neblina logo de manhã, mas na lua cheia, o que ainda você está em dúvida, você tem a tua responsabilidade, o teu amor materno e paterno para ir atrás do esclarecimento. Aí, vamos ou não vamos? Vamos estar juntas ou não? O que ainda você precisa saber de mim? O que ainda eu preciso saber de você? Então, sempre é uma semana de esclarecimentos. Obviamente, qual é o tom dessa semana cheia da lunação taurina? Por isso que falo, coisas concretas, não estamos falando aqui dos meus processos de autoconhecimento. Aqui estamos em um eixo touro-escorpião, é algo concreto, é o cotidiano da minha vida. E aí temos a Vênus e o Marte continuando o próprio caminho de fogo. Então, entenda, é um esclarecimento a partir do que realmente você quer levar adiante. Não seja tímida. Não é o momento da timidez, é o momento da afirmação, é o momento da adrenalina, do estômago vibrando dentro de você. Segure, fortaleça. É o momento de você atravessar os teus medos, não é o momento de se esconder, não é o momento de postergar.
Nós precisamos aproveitar esse fogo, seja da Vênus em Áries, seja do Marte em Leão. Aproveite. Tô com medo. Se vou ofender. Se a pessoa depois vai mudar de ideia. É bom, é a hora de você saber tudo isso. O medo não é um problema. Os medos reais nos colocam em pé, nos colocam em movimento. Então, isso é importante. Algumas dúvidas, ainda não entendi direito, se realmente tenho que falar, não falar. Semana ótima para olhar os trânsitos dentro do mapa, para fazer uma abertura de tarô rápida. Ótima semana para isso. Também. Faz uma numerologia, use as ferramentas das ciências herméticas, não seja tímida de novo. É uma semana onde nós precisamos expor, nos vulnerabilizar, olha, essa palavra é muito forte, nas nossas afirmações. Quando a gente se afirma, sempre se torna vulnerável, porque nós nos mostramos aos outros. O nosso manifesto se faz presente, é a luz do sol. Então, essa é a semana. Mercúrio está a 00 de Touro, entra no signo taurino, e aqui, hoje refleti bastante sobre isso, vai manter essa tensão entre o signo de Touro e o signo de Escorpião. Nós estamos em Escorpião, é a nossa Lilith, Lilith é a maneira inteligente com a qual nós sabemos nos sabotar nas coisas mais belas e mais preciosas que nós queremos. Nós sabemos tirar o precioso das nossas mãos, isso é muito forte, é um poder. A Lilith expressa o nosso poder. Então, qual é aqui essa tensão de novo, né? Entre Touro e Escorpião, de um Mercúrio, que entra no signo de Touro. Então, para quem tem um Mercúrio taurino, está fazendo o próprio aniversário mercurial. Então, esse Mercúrio, ele vai tensionando, e aí nós vamos conhecer mais um pouquinho, né, desse significado da Lilith em Escorpião, vai manter tensionado esse eixo Touro-Escorpião. Então, aqui precisamos falar de posse. Sendo Mercúrio, nós precisamos falar da posse da nossa mente. Eu sempre gosto de falar do ciúme, porque é uma experiência que todos nós vivemos. E é uma experiência sadia quando nós sabemos usá-la, porque é uma energia também. Então, essa é a pergunta que eu quero te fazer. Você tem ciúme da tua mente? Como assim, Antonella? Você tem ciúme dos teus pensamentos? Não, dos teus pensamentos não, porque os pensamentos, eles têm uma velocidade que não temos nem tempo e nem é bom a gente exercer esse tipo de ciúme dos nossos pensamentos. Mas o ciúme da nossa mente, sim. É um cuidado exagerado. Nesse momento, nesse período, essa figura, né, de Papa Leone XIV, bem interessante. Essa semana ele explicou por que escolheu esse nome, Leone. Então se trouxe de volta a memória de um outro Papa, que era Leone XIII, porque naquela época em cui Leone, esse Papa que pegou esse nome e se tornou Leone XIII, naquela época, esse homem que representa, né, um caminho religioso específico, mas sempre muito entrelaçado com a política e a economia do mundo, precisou trazer algumas luminárias, algumas luzes sobre algumas questões sociais muito fortes. E aí esse Papa se inspirou a Leone XIII, e esse Papa quer trazer algumas luminárias espirituais, a partir da própria sabedoria e da própria inteligência, sobre a inteligência artificial. Então, por que digo isso? Porque também nesse âmbito
Estão me escutando, né? Então, no âmbito também da religião e do âmbito espiritual, se fala, se discute, então, essa presença da inteligência artificial. Por que eu digo isso? Porque aqui cabe, então, falar do ciúme da tua mente. Você tem ciúme da tua mente? Você se investe em um cuidado específico, mais profundo, mais atento, mais vigilante da tua mente? Não dos seus pensamentos. Porque eu separo, né, o pensamento da mente. Meu microfone. Por que eu separo o pensamento da mente? Porque é a nossa mente que gera os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos têm uma fonte individual, nossa. Ou são pensamentos que nós copiamos, a gente escuta barulho do lado de fora e nós transformamos esse barulho em pensamento. E ainda mais chamamos que são nossos pensamentos. Aqui eu falo de outros pensamentos. Pensamentos que têm uma fonte. Quando eu comecei a estudar o hermetismo, era tão interessante esse processo do ciúme da mente, que eu falava, essa é a realidade para mim também. Quem faz cursos comigo sabe disso. Eu escuto os meus pensamentos chegarem. Então eu presto atenção à fonte que é a minha mente. Então, eu sei onde nascem os meus pensamentos. Então, eu presto atenção à fonte. Antes de prestar atenção aos pensamentos, eu cuido da fonte. Onde os nossos pensamentos nascem? Onde os teus pensamentos nascem? É esse ciúme que é importante a gente aprender a exercer, sobretudo nesse momento dessa tensão entre o Mercúrio taurino e uma Lilith. Essa semana nós vamos ter essa tensão, é uma Lilith escorpiana. De onde vêm os teus pensamentos? Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz na última live, de maneira diferente. Quem inspira a tua mente? Então, quem inspira as tuas ações? Mas antes disso, nós precisamos entender quem inspira a tua mente. Porque quando você entende que a tua mente é inspirada por algo ou alguém, você cuida dessa fonte, porque esteja sempre limpa para poder ter uma escuta cada vez mais profunda e espaçosa, eu digo. Profunda no aprofundamento humano e espaçosa no espaço cósmico. A nossa mente, ela é inspirada nesses dois movimentos. A história humana inspira a nossa mente. O passado humano inspira a nossa mente. Esse homem, ele foi inspirado por uma história humana que se chamava Leone XIII. E quis, então, manter viva essa inspiração e quis reafirmar esse nome, dando a própria interpretação. Assim como ele quis intervir em situações sociais naquele período gravíssimos, eu quero também dar a minha interpretação com a minha responsabilidade religiosa e espiritual sobre inteligência espiritual, sobre inteligência artificial. Esse ser inspirado profundamente por uma história humana. Qual é a história humana que te inspira? Mas, ao mesmo tempo, existe uma outra inspiração para a nossa mente, que é a inspiração do impossível, é a inspiração das três mães cabalísticas, que constantemente nos nutrem no nosso crescer e evoluir. Então, também existe uma inspiração que Jung fala espaçosa. O que significa? Que abre novos espaços.
E são vários estudiosos, né? O Bergson também, uma leitura belíssima, que abre novos espaços à tua mente, espaços inimagináveis. Nós chamamos de visões, intuições. Percebe que quando nós entendemos que os nossos pensamentos nascem dessa fonte, que é visitada por essas profundidades, esses espaços infinitos, nós cuidamos dessa fonte. Então, esse Mercúrio taurino, de novo, né, no significado mais verdadeiro, autêntico do signo de Leão, que é essa terra, vou falar disso, esse arquétipo da mãe, que vibra, né, em todos os seres vivos, e viventes e significantes da nossa vida, inclusive nós humanos, homens e mulheres. Então, entendam, essa mente, ela se inspira nas profundidades humanas e nos espaços cósmicos. Isso é ter ciúme da minha mente. Ciúme significa dominar, alimentar, deixá-la limpa. A gente faz muito no processo do yoga, na meditação, no tai chi, no qual estou começando, né, também a me aprofundar, porque me inspira, como jornada humana me inspira profundamente. Eu cuido da minha mente. Cuidar da mente significa buscar inspirações, mas sempre nesses dois movimentos, no movimento profundo e no movimento espaçoso cósmico. Então, essa tensão de Mercúrio e Lilith te diz exatamente isso. Não é só cuidar da tua mente. Hoje, nos tempos de hoje, onde a inteligência artificial, ela pede espaço, cresce nas nossas jornadas, em tudo que nós fazemos e temos na mão, a questão é essa. Você tem ciúme da tua mente? Você cuida em uma maneira peculiar, atenciosa, que para os outros, às vezes, podem até dizer você está exagerando. Mas esse é o momento. É o momento para você ser a senhora e o senhor da tua mente, não dos teus pensamentos, porque isso já em um tempo tão rápido como o nosso, tão apressado como o nosso, já não basta mais. Não basta mais cuidar dos nossos pensamentos. Nós precisamos cuidar da nossa fonte, da onde nascem os teus pensamentos. Então precisamos cuidar das nossas inspirações. Essa é essa tensão que continua, então, com essa entrada de Mercúrio no signo de Touro. Antonella, faz exemplos práticos. Então, é um ótimo momento para você anotar pensamentos repetitivos. Sobretudo ligados, então, à posse e ao possuir. Os teus pensamentos são mais... a quantidade de pensamentos maior respeito ao quê? Essa é uma pergunta interessante. Nossa, hoje pensei demais em fulano, e nisso, pensei que não tenho isso, que deveria ter. Ou os teus pensamentos hoje foram inspirados. E você foi lá na fonte, domingo, um dia de descanso, dia de festas, mas também sempre um dia de descanso. É o momento para nós limpar e polir a nossa mente. Isso aqui, essa inspiração já deu, não me inspira mais na minha saúde, no meu estar iluminada, no meu estar ativa. Esse tipo de inspiração me abate, me deixa mais inquieto, ou me faz esticar mais as minhas polaridades. O que te inspira? E dependendo de quem te inspira, como é a tua vida mental e de pensamentos? Esse é cuidar da tua mente.
Ou você pode pensar, nossa, mas são sempre os mesmos pensamentos. Qualquer coisa que vem até mim, eu falo sempre a mesma coisa. Sabe a reclamação? Sabe a reclamação? É isso. Não se culpe para o que você pensa. Isso é perda de tempo. Vai olhando como está a tua mente. Esgotada, cansada. Entendam? Uma mente esgotada e cansada nunca vai ter o tempo de se inspirar. Em que momento você dá um pausa para deixar a tua mente livre de se inspirar? Nós cuidamos tanto do descanso do nosso corpo, tanto ou pouco, né? Mas a mente também faz parte do nosso corpo. Então, em que momento da jornada você dá uma pausa e deixa a tua mente poder se inspirar? Seja na jornada humana e seja no espaço cósmico. Esse é esse Mercúrio em Touro. Fantástico. Né? E aí, obviamente, já falamos, né, da Vênus que está crescendo cada vez mais no signo de Áries e da força mais firme, autorével e criativa da consciência marciana. Mercúrio começa a própria retrogradação, falamos disso no domingo passado, para quem quiser pode escutar, está no feed, e temos uma outra retrogradação que agora eu esqueci. Tem uma outra retrogradação, mas depois eu vou falar no feed. Desses... Não. Bem, depois eu vou falar, agora fugiu aqui. Mas agora quero falar das mães. Vamos falar das mães? Vamos falar um pouco dessas 3 mães que a Cabala nos apresenta. Então, nós não temos uma mãe só. Nós estamos falando aqui, quando a gente pega a Cabala, pegamos sempre o significado das 7 leis universais. Então, falamos dos elementos que animam, então, vida ao cosmos, que é o elemento água, o elemento fogo e o elemento ar. Dentro do hermetismo, esses 3 elementos são chamados de mãe, porque realmente, em se integrar esses 3 elementos, eles dão vida. Dão vidas às galáxias, dão vidas às novas estrelas, às novas jornadas, e inclusive dão vidas, então, também ao nosso sistema solar e, inclusive, o nosso planeta Terra. E, então, a todos nós que somos seres vivos. Essas 3 mães, dentro do alfabeto hebraico, nós chamamos de Aleph, que é a mãe do ar, Skin, que é a mãe do fogo, e Mem, que é a mãe da água. Todas elas representam as três grandes pilares que todos nós vivemos como pilares universais. Um é o amor. Essa é a grande letra Skin, que dentro do tarô se representa como a louca, ou comumente conhecido como o louco. Mas dentro da Cabala, do tarô cabalístico, nós nomeamos como mulher, como mãe, a mãe louca. Essa é a mãe do amor. O amor enlouquecedor. Esse é o primeiro aspecto da maternidade que vibra em todos nós seres vivos e que vibra então em nós mulheres, em maneira mais específica, porque nós somos essa memória viva dela, e vibra também nos homens. Um amor enlouquecedor. E a pergunta é, para quem? Para quem essa mãe fogo, numa força enlouquecedora, se desperta na própria busca, no próprio querer alcançar, conhecer, alimentar, sustentar, envolver, que você pode colocar todos os teus desejos amorosos, todas as tuas fomes de amor, todos eles estão recolhidos nessa grande mãe que é a mãe do fogo.
a força da louca, da mãe louca. A outra mãe, a segunda mãe que nós encontramos no alfabeto hebraico é Aleph. Aleph é a primeira letra hebraica, mas dentro da descrição é a segunda mãe que nós encontramos. Encontramos em um lugar específico da árvore da vida, que é o mundo da formação, porque cada mãe ela cuida de uma dimensão específica do nosso relacionamento humano divino. A mãe Aleph cuida da magia, é o sopro, é a famosa inteligência. Ela é capaz de insuflar em todos os seres vivos a inteligência da vida. Belíssima essa mãe também, que era apresentada dentro do tarô cabalístico como a maga, ou conhecido, o mago, mas dentro do tarô também a essa carta se dá o nome feminino, a maga. Esse é outro, desejo profundo que nós temos, uma grande fome de ser inteligentes com a vida, saber realmente viver. Quem não quer essa inteligência? Eu quero saber viver. Tem uma música aqui também. É uma necessidade nossa, é uma fome profunda, saber viver a minha vida, saber viver o encontro com os outros, saber viver, tudo nós queremos saber viver. A maior culpa que nos damos a nós, ou às vezes culpamos os outros, é a incapacidade de saber viver. Não de viver, mas de saber viver. Então você não sabe escutar, você não sabe olhar, você não sabe ganhar dinheiro, você não sabe... Quantas vezes nós culpamos e nos culpamos porque nós não sabemos. Essa é a magia. Fortíssima, grande Sofia. Ela me visitou esse ano, está crescendo de uma maneira tão mágica dentro de mim. A grande Sofia, o sopro de vida. O sopro de vida é a inteligência da vida. Saber viver. Esse também é um aspecto do significado da mãe. Então, a mãe é enlouquecida pelo amor. E, ao mesmo tempo, a mãe sabe viver a vida. É muito forte isso, Esse significa conhecer a mãe que habita em mim. Entenda, não existe maternidade, não existe nenhum tipo de relacionamento que não tem as próprias origens na consciência de ter essas mães dentro de nós. Esse é o grande caminho de autoconhecimento, é nós irmos em encontro a essa mãe, a essas três mães. Não temos só uma mãe, não temos três mães. E a última, que sempre faz parte dentro da árvore da vida, do mundo da formação, é a mulher sem nome, a mãe da água. Belíssima essa. Dentro do tarô é conhecida como a carta da morte, mas que no tarô cabalístico nós chamamos da mulher sem nome. Nossa! Que é o elemento água. O que significa? Que tipo de aspecto é essa terceira mãe? Traz para nós, Que tipo de iluminação, de inspiração em busca das nossas mães internas? Então, essa mãe sem nome traz para nós. Ela expressa a nossa capacidade de matar. É muito forte isso, Na Cabala, a gente, no estudo do Hermetismo, a gente recupera todos os verbos que são fundamentais. Alguns verbos a gente tira por receio moral ou religioso, mas a Cabala, de novo, introduz e reintegra o grande verbo da morte, de matar, ao ativo. As três mães são ativas no próprio processo. Uma mãe ama em maneira enlouquecedora, a mãe ar inspira
a ser inteligentes e a mulher sem nome ensina a matar. Porque isso a gente vê muito nas fêmeas que têm os filhotes. Eles têm um instinto de defesa que estão prontos a matar qualquer um. Tem um tipo de fera que o pai vem para comer os filhotes. E a mãe mata o pai. Porque o próprio instinto é salvar a vida. Então aqui saber matar tudo que não é vida. Tudo que ameaça a tua vida. O teu ser inteligente. Matar, obviamente, não é... Entendam, essas três mães estão dentro de nós, não do lado de fora. A maternidade é esotérica para dentro, fortíssimo isso. Quanta autoridade você tem dentro de você para você extirpar o que é a famosa que nós chamamos erva daninha? Não, esse não. Eu escolho, a partir do ciúme que tenho da minha mente, eu escolho o que eu quero pensar. Eu tenho domínio de mim, lembram? Então, quando eu tenho algum movimento que está me matando, ou em maneira violenta, ou em maneira lenta, eu tiro essa erva daninha, eu mato ela com a minha força. Por isso que esse nome, para ter essa força, essa autoridade de tirar da minha vida tudo que não alimenta o meu ser inteligente, o meu ser amoroso comigo mesmo, eu preciso não me apegar a nada. Essa é a mulher sem nome. Não tem nome. As travessias noturnas são as travessias onde eu busco tudo que não é vida e que tiro da minha existência, da minha essência. Uma das primeiras matanças, me permitem a palavra forte, que a mãe sem nome nos ensina, é exatamente as culpas. As culpas nós precisamos tirá-las de nós, achando as raízes mais profundas, extirpá-las de dentro e jogá-las. Jogá-las, eu digo, ao universo porque possa reestruturar, transmutar e criar outras energias. Uma outra erva daninha que a mãe sem nome nos ensina a tirar com força são as ilusões. Os tempos recolhidos em bolhas. Uma outra erva daninha que a mulher sem nome nos ensina a tirar com energia, com força, com vigor, sabe qual é? É o medo de falar. É a palavra engasgada. São as lembranças que não servem mais, que nos oprimem. São os fantasmas. Essa é a força. As três mães, elas dão vida porque a se entregar, assim, na própria integração, elas despertam a nossa autoridade. Então, qual é a mãe que eu celebro dentro de mim? E que eu respeito ao te encontrar dentro de você. Qual é a mãe que eu desperto e ensino meu filho a reconhecer dentro dele? Ou dentro dela, minha filha? Esse é o arquétipo da mãe. A Mater Mundi. Mater Mundi ensina a todos os seres vivos a ser mãe de si mesmo. Mas essas mães, essa mãe que se expressa nesses três movimentos. O movimento do fogo, o que significa a força enlouquecedora do amor? É muito forte. É não ter outro espaço dentro de mim senão para amar.
que espaços nós fazemos dentro de nós? É o espaço do amor, esse amor, amor à vida, amor à minha vida. E esse espaço é cada vez mais estrito dentro de nós. Porque não temos tempo, porque estamos distraídos, porque estamos sofrendo, porque não conseguimos sair de uma bolha. Percebe quanto nós precisamos nesse momento dessa mulher sem nome? É uma mãe que não se apega a nada e a ninguém, porque a força dela é exatamente de manter o campo aberto só à vida. O campo aberto só ao sopro inteligente da vida, o campo aberto só a esse amor enlouquecedor que não quer ter nenhum outro espaço dentro de si senão o espaço do amor. Essa tensão belíssima de Touro e Escorpião. Esse eixo, dentro da astrologia, tem uma interpretação belíssima do meu grande mestre Rudia, que ele fala, é o único eixo onde nós temos a liberdade de escolha, porque temos a percepção consciente que somos humanos divinos. Porque olha, se nós não temos essas três mães dentro de nós temos outras mães dentro de nós. Então aqui a pergunta interessante que eu quero deixar para essa semana, quem é tua mãe? Quem é tua mãe?